Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, Marcela, tudo Prazer ótimo? recebê-la aqui mais uma vez. Ju, hoje é dia da gente responder as perguntas do pessoal da internet, não é isso? É isso mesmo. Toda primeira semana do mês a gente abre a caixinha de perguntas lá no Instagram e eu fico cada vez mais contente com a quantidade de perguntas que vai chegando e a gente está aqui para tentar responder todas elas. E a gente hoje tem um montão de perguntas, né, Ju? Tem. O Matheus Belo vai colocar aqui na tela para a gente ir vendo a pergunta do pessoal e a Ju vai respondendo para a gente. A gente começa com essa aqui que pergunta qual é a diferença entre o investimento de alto risco e o investimento de baixo risco. Excelente pergunta, porque é sinal que você está nos assistindo, porque a gente já colocou aqui essas categorias elencadas, né? Mas basicamente, a gente está sem os nomes das pessoas, mas basicamente, quando a gente fala de um investimento de risco, automaticamente eu posso ter um ganho maior, né? Eu posso ter uma rentabilidade maior. Porém, é um investimento que vai me trazer oscilação. Se eu não tiver aí o longo prazo muito bem definido e eu precisar do capital naquele momento, eu posso precisar dele no momento de baixa. Então, a diferença principal de investimento de risco para o outro que não tem risco é a questão do meu retorno. Então, o investimento de alto risco, eu posso ter alta rentabilidade, mas posso ter uma volatilidade. E o investimento de sem risco é aquele que eu vou ter um pouquinho todos os dias. São os investimentos que são considerados mais conservadores. Certo, então hoje nós temos 6 perguntas aí do pessoal da internet, vamos tentar responder todas, né, Ju? Vamos tentar ser rápida. Tá certo. A segunda pergunta que o pessoal mandou aí nas redes sociais da Ju é: o que é um portfólio de investimentos? Portfólio de investimentos é um conjunto de aplicações que você vai escolher para você, né? Então, cada um tem um portfólio, inclusive você pode escolher ali a renda fixa, a renda variável, a ação, o fundo imobiliário. Então, um portfólio definido é o conjunto de aplicações que você tem, que você escolheu. E é claro, ele tem que estar totalmente alinhado com o seu perfil de investidor, né? Se você tem um perfil mais conservador, mais moderado ou agressivo, e de acordo com as suas expectativas também. Lembra das caixinhas? A gente precisa ter essas caixinhas bem definidas para que a gente construa o seu portfólio. Cada um tem um portfólio diferente. E como é que a inflação pode afetar esses investimentos, Ju? Falamos aqui algumas vezes, mas a inflação, que é algo que a gente tem certeza no Brasil que vai acontecer, ela afeta diretamente o nosso ganho real. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se eu ganho 10% ao ano e eu tenho uma inflação de 4%, o seu ganho real foi somente de 6%. Então, a inflação, ela impacta diretamente no rendimento das suas aplicações. E qual que é a única maneira que a gente tem de realmente se proteger dela? É investindo nela, e aí existem alguns instrumentos que a gente pode falar nos demais episódios para poder te falar como a gente se protege dela. Aí, muito bem respondido. Agora, a próxima pergunta é: o que é um dividendo? Que demais, né? Então vamos lá. Quando você se torna acionista, quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Claro que com a sua parte, né? Então, na sua proporção, você acaba sendo sócio da empresa. E quando ela faz a distribuição desses lucros, você, proporcionalmente à quantidade de ações que você tem, recebe esse dividendo. Então, é inclusive, dos diferenciais dos investidores que optam por investir realmente nas ações. É o recebimento desse dividendo, que é um plus do aquele retorno que a gente pode ter na questão das ações. Muito bem. Próxima pergunta que o pessoal enviou lá nas redes sociais da Ju, que daqui a pouco ela vai deixar para a gente, é: o que é a diversificação de investimentos? É algo que a gente fala aqui constante, né? A gente precisa diversificar. O que é diversificação? É escolher ativos diferentes. Por exemplo, se eu escolhi um ativo, se eu concentrei a minha carteira, o meu portfólio, em um único investimento, e se esse investimento cai, eu participo dessa queda sem nenhum tipo de proteção. Quando a gente diversifica, mesmo que esse ativo tenha caído, se teve um outro que foi melhor, a minha média, ela acaba ficando um pouco melhor. Então, por que a gente sempre busca a diversificação? Para que a gente realmente tenha um equilíbrio na questão do retorno das carteiras. Muito bem. Ju, então vamos à nossa última pergunta. O pessoal de casa está perguntando o que é uma ação Blue Chip. Muito bom. Blue chips são empresas que já estão totalmente fundamentadas e com o sistema financeiro delas muito bem estabelecidos. Provavelmente, os grandes bancos, as petrolíferas que a gente com certeza tem acesso, as mineradoras, são exemplos aqui de realmente de empresas que são blue chips, ou seja, empresas que já estão totalmente consolidadas no mercado financeiro.
Aí, muito bem respondido todas as perguntas do pessoal aí da internet. Ju, tenho certeza que tem muito mais dúvida, o pessoal quer perguntar. Deixa pra gente onde é que o pessoal pode te mandar essas perguntas? Direto lá no meu Instagram, no julima.aai. Eu vou, na próxima semana, março, né? A gente responde a próxima caixinha. Tá certo, então, Ju, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no nosso JL. Obrigada.